Continuando falando sobre ministérios, que eu já falei no outro vídeo, destravando o ministério, quero falar agora que em Marcos 11, nós vamos ver aqui dentro deste capítulo de Marcos, alguns requisitos para o nosso crescimento. Eu quero ler do 7 ao 9 e fala assim: E levaram um jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramo das árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse jumentinho aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Faltava, poucos dias ali para Jesus ele ser crucificado. Já estava na semana já. E aí ele teve essa entrada triunfal dele em Jerusalém. E o povo, colocou as vestes, colocaram ramos para que Jesus passasse. Jesus estava ali montado nesse jumentinho. E esse jumentinho chega para a mãe, é uma charge assim, tá? Isso não é verdade não tá na Bíblia não. É só uma chargezinha. Que ele chega para a mãe dele e fala assim: Mãe, o povo me aclamou, o povo colocou roupa para me passar, colocou folhas no caminho, e o povo gritava, e o povo me aclamava. Aí a mãe dele falou assim: Quem que você estava carregando? Quem que estava sobre você? Um tal de Jesus de Nazaré. Aí ela falou assim: Pois é, quem estava sendo aclamado era ele. A glória é para ele. Então, o primeiro requisito para você crescer: não receba a glória. A palavra de Deus fala que Deus não divide a glória com ninguém. Com ninguém. Nós ficamos até alegres e felizes quando Deus nos escolhe, quando Deus nos usa, Quando você ora para uma pessoa, a pessoa é curada, nossa, que satisfação. Mas a glória é dele, porque não foi eu que curei. Quem curou foi o Espírito Santo. Quem curou foi o Senhor. Então, a glória é dele. Então, primeira coisa, você quer crescer no seu ministério? Não receba a glória. Segunda coisa, está aqui no do verso 12 ao 14. Deixa eu ler aqui. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E aí no outro dia essa figueira estava seca. Ele amaldiçoou essa figueira. Por quê? Porque ela tinha aparência. Ela só tinha aparência, mas ela não tinha fruto. Quantas pessoas vivem só de aparência, não é mesmo? Ele olhou para ela, ela estava bonita, as folhas verdinhas, estava assim, olha, com aparência de que tinha fruto. É como o trigo e o joio. O trigo e o joio são iguaizinhos, cresce junto. Se você olhasse na plantação, você não sabe diferenciar um do outro. Porém, na hora da colheita, o trigo, ele está até curvado de tanto fruto. E o joio continua de pé, porque ele não tem nada. Não tem fruto nenhum nele. E aí nessa hora você vê a diferença daquele que tem fruto e que não tem fruto. Por isso que eu falei com você, qual que é o mais importante? É o fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Como essa árvore não tinha fruto, ela secou. E assim é a nossa vida. Se nós não frutificarmos, o que vai acontecer? Vai secar e vai morrer. Vai ser lançado no fogo. Vai ser simplesmente uma madeira para queimar. Porque não dá fruto. Para que vai cuidar de uma árvore que não dá fruto? Então Jesus está dizendo: eu vou buscar fruto em você. E lá em 2 Timóteo 4:2, Paulo ele fala que nós temos que dar fruto a tempo e fora de tempo. Porque aqui está falando que não era tempo de figo. Mas ela estava com aparência que tinha figo. Mas não tinha nada. Então não seja vazio. Não seja vazio. Seja como o trigo. Se encurve de tanto fruto que há em você. Então Jesus está falando: olha, não adianta viver de aparência. Ele vai buscar fruto. Ele vai procurar o fruto. Se ele não encontrar o fruto, aí essa árvore ela vai ser arrancada e lançada no fogo. Segunda coisa, trate seriamente com o pecado. Olha o que fala o verso 15.
e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Ou seja, quando Deus ele deu a lei a pessoa ela precisaria apresentar uma oferta pelo pecado, e ele fala, né, de vários tipos de oferta. A oferta que era de uma pessoa mais rica, que era um gado. Havia a oferta daquele que era mais ou menos, que era um gado miúdo. E havia a oferta daquele que era pobre, que era uma pombinha, uma rolinha. Então, cada um, mas ninguém ficava sem levar oferta. Ninguém podia comparecer de mão vazia, porque era oferta pelo pecado. Então, o que acontecia? Geralmente, lá em Êxodo 29, o versículo 38 fala que era de um ano. Todo dia eles ofereciam um holocausto de um ano. Um cordeiro, ele tinha que ser de um ano. Ou seja, a pessoa tinha que cuidar daquele bicho durante um ano. A pessoa tinha que cuidar daquele animal, tinha que alimentar aquele animal, tinha que se identificar com aquele animal. Chegar no templo com aquele animal, colocar as mãos sobre o animal, transferindo para aquele animal o seu pecado, e depois o próprio ofertante, a pessoa que estava ali, que levou o animal, tinha que degolar aquele animal. Ou seja, a pessoa tinha que sentir o peso do pecado. Ele tinha que ter tristeza pelo pecado. Porque imagina, você cuida do animal, e quando o animal está com um ano, você vai lá e mata ele. E você sabe que ele está morrendo por sua culpa. Ele é inocente, ele não tem culpa de nada. Mas ele está morrendo por culpa sua. Isso aí foi o que aconteceu com Jesus. Jesus elevou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Ele não tinha culpa de nada. Então tinha que haver aquela identificação do pecador com o animal. E aqui que eles faziam? Eles compravam o animal ali na hora. Que identificação que ia ter se eles estavam comprando o animal ali na hora? E aqueles que estavam ali vendendo pombas? A pessoa tinha que pelo menos que caçar a pomba para ele poder levar, né? Ele tinha que ter algum trabalho, ele tinha que saber que o pecado, ele tem um preço. O pecado tem um preço. E o preço é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Mas o pecado tem que produzir em nós tristeza. Ele tem que produzir em nós tristeza. Porque se não produzir em nós tristeza, nós não vamos largar ele não. Então trate seriamente com o pecado. E Jesus começou a derrubar. E aquilo tudo ali falou, olha, a casa do meu pai não é lugar de comércio não. Não é lugar de vender nada disso não, nem animal. E aqui nós vamos ver que tinha os cambistas também. Ou seja, virando um comércio, um lugar de negócios. E a pessoa muitas vezes também não queria carregar o seu pecado. Porque carregar o animal era carregar o seu pecado. Porque ali o pecado ia ser transferido para aquele animal na porta do templo. Depois que o sacerdote examinasse o animal e visse que o animal era perfeito também. Porque o animal não podia ter mácula, não podia ter mancha. Não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser nada disso. Ele tinha que ser perfeito, tinha que ser examinado pelo sacerdote. Depois a pessoa punha as mãos, ele tinha que apresentar ele na porta da tenda da congregação. Isso era uma regra geral. Você pode ler isso em Levítico. Ele tinha que apresentar ele na porta da tenda da congregação. Depois ele tinha que impor as mãos sobre ele, simbolicamente transferindo todo o pecado dele para aquele animal, confessando aqueles pecados sobre o animal. Depois ele tinha que degolar o animal, ou seja, ele tinha que ter tristeza, tinha que haver identificação dele com o animal, como Cristo se identificou conosco. Cristo sofreu tudo que nós sofremos para ter uma identificação. Ele nasceu de mulher, ele foi um ser humano. Ele passou tudo aquilo que nós passamos e se identificar conosco, para quando nós orarmos a Deus e falar, pai, eu estou fraco nisso, e Jesus fala assim, olha, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter sede, eu sei o que é ser tentado. Eu sei. Então ele se identificou conosco. Então as pessoas elas têm que se identificar, tinha que se identificar com o animal. E não comprar um animal ali na hora, né, na porta do templo. Outra coisa que fala aqui é que ele derrubou a mesa dos cambistas. Por quê? Porque no templo havia a moeda do templo. Porque a moeda do judeu era o ciclo. O ciclo
judeu, ele era de prata, 6 gramas de prata, e tinha a esfinge, né? Ou o retrato ali do imperador. Né? Nesse caso ali era César. E os imperadores, eles se julgavam deuses. Então, no templo, a explicação deles era que no templo eles não podiam aceitar moedas com retrato de outros deuses, de homens que se julgavam deuses. Então, o que o cambista tinha que fazia? Ele pegava o ciclo que a pessoa trazia, a moeda, e trocava pela moeda do templo, que era shekel. Trocava por aquela moeda do templo. Ali havia o que? Um juro. Vamos supor, chegava lá com 10 ciclos para trocar pela moeda do templo. Então, aqueles meus 10 ciclos, ele me dava 8 moedas do templo. 8 shekel, que era a moeda do templo. Então, havia o câmbio, né? É antigo, né? Isso aí, né? Então, tinha que se trocar essa moeda. Então, Jesus ele foi e derrubou ali a mesa daqueles cambistas, porque eles estavam fazendo negócio, negociando a palavra, negociando ali no templo, na porta do templo. E quantas vezes a gente não vê isso, né? Tem igrejas hoje que é shopping, tem livraria lá dentro, tem lanchonete, tem não sei o que, tem mais não sei o que. Hoje virou assim um lugar de lazer, de shopping. Então o Senhor falou, a casa do meu pai, ela precisa ser casa de oração. Não estou falando assim de uma confraternização entre os irmãos um dia ou outro, mas eu estou falando de comércio. E a gente vê tanto comércio hoje. Tantas pessoas, né, que colocam preço, tem preço até de oração. É um absurdo, né? Tem pessoas aí que estão tabelando a oração. Ah, eu vou orar para você é tanto. Gente, que o temor de Deus, hein? Misericórdia. Eu fico pensando como que Deus está vendo isso. Como que Deus está vendo isso? Se é triste a gente que é um pecador, né? Nós que somos maus, como a Bíblia diz, que o Senhor Jesus fala que nós somos maus e sabemos dar coisa boa para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Imagina, a gente está vendo isso com tanta tristeza. Imagina como que Deus está vendo. Tanta coisa que está acontecendo hoje. Tanto mundo dentro da igreja. Então nós temos que manter as nossas vestes alvas. Nós temos que manter o óleo sobre a nossa cabeça. Esse negócio de brincar de ser crente é muito sério. É muito sério. Deus te salvou para as boas obras. E se Ele buscar boas obras em você, Ele vai achar? Ele vai achar. Ou será que você tem recebido a glória? Será que você não tem tratado seriamente com o pecado? Tem deixado aí pecados de estimação? Não tem pedido perdão a Deus e às pessoas? Não tem buscado o conserto? É muito sério. É muito sério. Outra coisa, não seja acomodado. Por quê? As pessoas queriam comprar o animal ali na porta do templo, trocar suas moedas ali na porta do templo, por puro comodismo. Puro comodismo. Hoje a gente vê, né? Quanto comodismo. Quanto comodismo. As pessoas, elas estão muito acomodadas. Vão na igreja, senta, ouve a palavra e pensa assim, já fiz a minha parte. Às vezes, quando sai do lado de fora, nem sabe mais o que foi falado dentro da igreja, porque a mente está a 1000 por hora. Às vezes está ali de corpo, mas a mente está lá no que deixou para fazer em casa, no que vai acontecer durante a semana. Aquele tempo ali que deveria ser um tempo de precioso entre você e Deus, se torna um tempo, né? Porque o comodismo tomou conta. Você não quer mais se envolver, ninguém quer se envolver na obra, ninguém quer fazer nada. Todo mundo, ninguém tem tempo. É isso que as pessoas falam. Ah, eu não posso, eu não tenho tempo. Ah, eu não dá, para mim não dá. E sempre não dá, e sempre não tem tempo. Bom, tempo é a gente que prioriza. Para aquilo que é importante, a gente acha tempo. Para aquilo que a gente quer, a gente acha tempo. Só não acha tempo para as coisas de Deus. Ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir na igreja tal dia ou tal outro dia. Pois é, Jesus está voltando.
E aí, como é que vai ser as nossas contas? Ele te chamou para o ministério. Eu tenho certeza que você tem um ministério. Sabe por quê? Porque tudo dentro do corpo tem utilidade. Não tem nada que não tenha utilidade dentro do corpo. Tudo tem utilidade. Tudo. Se você tirar a unha do pé, ela vai doer no seu corpo e vai fazer falta. Tudo tem utilidade. Então eu tenho certeza que você tem um ministério. E aí, como que tá? Como que tá? Outra coisa, né? Que nós vamos ver aqui. Marcos 11:18 fala assim: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, quer dizer, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, eles não estavam lá, eles não viram. Porque aqui está falando que eles ouviram. Se eles ouviram, foi porque alguém contou. Então, uma coisa importante: nunca passe adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Nunca passe. Quando eles ouviram isso, eles já tentaram o quê? Matar Jesus. Apesar de que nós sabemos que já havia o plano para matar Jesus. E, aliás, ninguém matou Jesus. Jesus, ele se entregou por nós. Quando nós pensamos assim, os romanos matou Jesus, o judeu matou Jesus, Jesus morreu porque Judas traiu. Que? Nada disso. Jesus morreu porque ele se entregou por nós. Ele falou, ninguém tira minha vida, eu a dou. Eu a dou. Ele entregou-se. Aí às vezes as pessoas falam assim, porque estava predestinado para Judas trair. Quem falou isso? A Bíblia não fala nada disso não. Judas traiu porque ele quis, porque ele permitiu Satanás, porque ele deu lugar para o diabo atuar na vida dele. E outra coisa, ele poderia ter pedido perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele foi lá e pediu perdão. Jesus ia perdoar Judas. Se ele tivesse pedido perdão, claro que ele seria perdoado. Claro que ele seria perdoado. Jesus sabia que ele ia morrer de qualquer forma, com traição ou sem traição. Jesus ia entregar a vida dele por nós. Jesus ia entregar a vida dele por nós. Então nós temos que entender isso. Que quem matou Jesus foi a humanidade inteira. Foi o meu pecado, o seu pecado. Fomos todos nós. Porque o judeu matou Jesus. Peraí, não tinha só judeu não. Tinha pessoas de era Páscoa. Tinha pessoas de todos os lugares lá. E porque eles gritaram, crucificam, né? Não era só judeu que tinha ali. Tinha uma amontoada de gente lá, porque era Páscoa. Eles desciam para comemorar a festa. Então, Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio para isso. Ele mesmo fala, eu vim para isso. Para dar a vida. E a palavra de Deus fala que ele estava predestinado para morrer por nós antes da fundação do mundo. Ele já estava predestinado. Então, para finalizar aqui, para não ficar muito grande, né? Eu quero ler o 11:27, do 27 ao 33. Tudo é Marcos 11, viu? Todos os versículos que eu li. Fala assim, e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, escribas, os anciões, aproximaram-se dele e lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Então, preste atenção. Não responda provocações. Tem pessoas que terminam o ministério
e que está respondendo provocação. Gente, pela internet, às vezes você vê crente falando de crente. A igreja está sendo dividida por ela mesma. Às vezes um pastor fala uma coisa, vem alguém lá, um youtuber, um formador, sei lá, esse povo aí que usa a internet, não sei falar, influencer, né? Influencer. E posta aquilo e aquilo vaza e vai para tudo quanto é canto. E às vezes é cristão falando mal de cristão. Então não responda a provocação. Não responda. Deixa Jesus te justificar. Se falou mal de você, né, os haters aí, não responda. Deixa Jesus te justificar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala: quem tentará acusação contra os meus escolhidos, se sou eu que os justifico? Então, meu querido, essa história, eu não levo desaforo para casa. Crente leva. Se você for crente de verdade, se você for um cristão de verdade, você leva. Eu respondo à altura. Talvez precisa nascer de novo. Se mexer comigo, não pisa no meu carro, não. Precisa nascer de novo. Porque olha quantas coisas Jesus passou calado. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele ouviu tanta coisa fizeram com ele. E ele não respondeu a nada. Então, presta atenção. Deixa o Senhor te justificar. Aconteceu alguma coisa com você? Fala com Deus. Fala assim: Deus, o Senhor é o justo juiz. Julga essa causa. Mas libera perdão para a pessoa. Porque a palavra de Deus fala que a nossa briga não é contra carne e sangue. Mas sim contra principados e potestades. Hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais. A nossa briga é contra eles. E é ele que usa pessoas para nos atacar. Mas se nós não respondermos, se nós não retrucarmos acusações, sabe o que vai acontecer? Elas vão parar. Porque, uma pessoa sozinha, ela não briga. Não vai brigar. Não é verdade? Então, cresça ministerialmente. Frutifique. Primeira coisa, frutifique. Busque os dons, os melhores dons. A palavra para Jesus, Paulo falou: ore, peça com zelo. Busque os melhores dons. Busque dons ministeriais. Você tem um dom ministerial? Busque dons espirituais. Busque dons espirituais. Não seja acomodado. Não busque a glória para você. Trate seriamente com o pecado. Não responda provocações. Não seja leve trás. Não passe para frente aquilo que pode prejudicar o outro. E aí você vai ver o seu ministério crescer e florescer e frutificar para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Até o próximo vídeo.